Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o João Vitor, Eu sou o Diego. nós somos do canal Materialmente e hoje nós vamos falar sobre o tema E aí, qual o seu salário ideal? O tema é bacana, assim. Se tivesse que já começar dando um número, quer dizer, não vai ser um número, mas vai ser uma expressão matemática, o ideal pra mim é aquilo que eu faça tudo que eu gosto, mais, vamos dizer assim, 10% do que é o que eu guardaria para uma emergência. Ter mais do que o meu padrão de hoje, esse 10% de reserva, ter mais do que isso não me atende, não faço questão, assim. O estilo de vida que eu tenho hoje, eu acho que eu me entendo satisfeito com ele, então eu não tenho esse nível de ganância, eu queria muito mais, eu queria uma casa com mais 3 quartos. Não vai mudar nada, né? Não se converte em nada pra mim. Então, se tivesse que tentar dar uma resposta curta pra isso, eu falaria que é o que me mantém mais uma taxa ali para um dia acontecer alguma coisa. Agora, o que eu acho mais interessante no tema, que passa pela ganância, que é um assunto que me interessa muito, eu fico pensando muito na mente até assim, dos criminosos, de modo geral. Por exemplo, o cara, ele já participou de 19 assaltos. Ele já roubou 19 milhões. E aí surgiu a oportunidade para ele de roubar o 20º milhão. E o que motiva esse cara a fazer isso, né? É muito doido, porque não tem nada que você compre com 20 que você não compre com 19. Me parece que nesse sentido, o dinheiro alimenta certas distorções que existem dentro da pessoa. E eu acho mais do que isso, que eu acho que você até entende mais do que isso do que eu, sobre essa reclamação dos salários, eu acho que muita gente acaba entrando para esse tipo de vida porque ele acha que o que ele faz não é digno ou não é correspondente ao que ele recebe. E aí ele acha que merece mais. É um ponto. Na minha opinião, já falando do salário ideal, a minha opinião, o salário ideal é aquele salário que eu consiga, né? Prover para minha família saúde, educação, momentos de lazer e coisas que fazem realmente sentido para mim. Isso é muito específico, né? Cada um tem um hobby, um lazer diferente, um conceito de saúde e educação também diferente, né? Sim. Tem gente que quer ter, quando pensa em educação, é estudar, né? Botar o filho para estudar na escola de 20 mil reais, sei lá, né? E o outro é botar numa escola normal, entre aspas, né? Que seja lá, sei lá, 500 mil reais, não sei quanto tá o preço de uma escola hoje, mas enfim, não vem ao caso. Então assim, salário ideal é muito relativo, é um tema muito complexo. Eu acho que o que a gente quer, o ponto que a gente quer chegar é que talvez a gente reclama muito do nosso real salário e também não faz muita coisa, não faz muito esforço para mudar isso. A gente só reclama e não tenta fazer esforço para mudar. E talvez algumas pessoas, tá? Não estou falando todas, eu sei que a nossa renda em geral é uma renda mais baixa, mas algumas pessoas têm um bom salário e acabam ficando sempre endividadas. Não, sempre reclamando. Algumas, é muito comum isso acontecer. Alguém recebe um aumento e fala, nossa, agora estou gastando mais do que antes, quando eu estava ganhando menos. Por que isso? Essa é uma reflexão que a gente também gostaria de levar, né? Porque as pessoas não sabem lidar muito bem com o dinheiro, né? Elas têm um aumento e isso logo se traduz em consumo, se reverte em consumo. O salário ideal, a gente tem que pensar em um orçamento ideal. Eu acho que isso é muito importante. A gente pensar num orçamento e, poxa, o que cobra o meu orçamento? Se o teu orçamento ideal talvez seja de 4 mil reais, estou dando um exemplo aqui, tá? 3 mil, 4 mil reais. E a pessoa ganha 7 e se vê totalmente, às vezes, endividada, com a corda no pescoço, poxa, alguma coisa... Não guarda nada. Né? Não guarda nada? Tá errado, entendeu? Alguma coisa tá errada. Sim. Então, assim, tem gente que reclama, mas porque não sabe lidar com a questão do dinheiro. Entendeu? Entende esse ponto onde eu quero chegar? Eu acho que, em parte, cara, claro que assim, é muito fácil culpar as escolas, mas assim, a educação financeira é uma parada básica que tinha que ser do currículo mínimo. Sim, concordo. Você vê, às vezes, o cara que é funcionário público ganhando bem e tá endividado. Como é que pode isso? Não faz sentido nenhum, né? Não assim, faz. Sentido prático nenhum, né? Assim, claro, né? Não sei a história do cara, o que aconteceu para ele chegar ali. Sim. Mas supondo que tenha sido por má gerência, né? Não porque ele teve realmente que doar tudo
pra salvar alguém, alguma coisa assim, é meio esquisito. E quando a gente pensa nessa questão de, poxa, mas o cara ganha pouco, ou a pessoa teve a promoção e não está satisfeita, eu acho interessante isso, e eu vejo muito isso dentro dos servidores públicos, assim, de modo geral. Eu conheço muita gente que se sente injustiçada na relação do que ganha pro que produz. Uhum. E aí, às vezes, o cara, poxa, passou num concurso dificílimo e ele fala assim, pô, mas tá errado, porque o concurso da BIM, o inicial já é 16 mil, e, poxa, olha só o que eu fiz pra ter metade disso e tal. Então, eu acho que a gente ainda vive muito nessa questão da grama do vizinho ser mais verde, sabe? Sim. E aí, mesmo quando você não consegue valorizar a sua vitória, porque você vê que tem outros caras num pódio maior, eu acho que... Você tá sempre olhando pro outro e... Você tá sempre se comparando. Uhum. E tá sempre comparando o uso do dinheiro, né? Sim. A maior comparação que a gente faz quando conhece alguém é financeira. E isso é... Concordo. É escroto falar isso, mas se você é apresentado numa roda de pessoas que você não conhece, você faz o quê? Né? E aí a pessoa já te linka com o salário que ela tá pensando na cabeça, né? Eu sou engenheiro. Aí a pessoa já pensa, pô, engenheiro deve ganhar bem, né? Outro, não, eu sou, sei lá, recepcionista de um consultório médico. E aí a pessoa já fica... recepcionista, deve... e já te diminui um pouco. Quando eu falo que sou professor de filosofia, a pessoa me dá até um abraço. Brincando. Mas assim, porque tá no imaginário, né? Você meio que faz uma tabulação de o que a pessoa faz e quanto que ela deve ganhar, então ela tá acima ou abaixo e tal. E a gente fica muito preso nesses ciclos de... E se compara, né? A gente fica se comparando. Compara muito. E é muito comum você ver, por exemplo, assim, poxa, lá fulano, bota o filho no colégio ruim, mas o garoto tem um iPhone Plus S nem sei mais acompanhar esse negócio. E por que não pode também? Ou seja, por que eu acho que isso é interessante? Quando a gente fica se comparando com os outros, realmente o dinheiro tem um peso maior. Sim. Tipo assim, lá fulano, o cara se alimenta super mal, não faz nada, mas tá com o carro do ano. Por que você botou um mais aí? Qual é a diversidade que você criou? De repente o cara ama carro. Exatamente, assim, na tua visão aquilo parece uma contradição, mas por que você se importa com isso, né? Sim, concordo. Eu acho que realmente o dinheiro ele tem a ver com isso, o salário, e entra nessa coisa de ficar comparando vida e realmente o dinheiro ele acaba sendo é a primeira coisa a ser observada. A gente sempre quer mais e nunca está satisfeito com o salário que a gente ganha, né? Óbvio, eu não estou falando isso então não é para querer, não é para almejar um salário maior. Óbvio que não, se não te satisfaz o salário que você tem, óbvio que a gente tem que correr atrás para ganhar mais. Mas muitas das vezes a gente tem o que é necessário e ainda assim a gente está insatisfeito, né? Então isso é importante. Tem um estudo também, isso não é recente, esse número já deve ter mudado. Sim. Que quem ganhava 40 mil reais já tinha o dinheiro suficiente para viver muito bem, viver com muito conforto. E se ele ganhasse 50, 60, 70, não faria diferença prática. Mas quando perguntavam para essas pessoas que ganhavam os 40 mil reais, elas desejavam ganhar 50, 60, 70 mil. Então parece que a gente nunca está satisfeito. Sim. Parece que a gente está sempre querendo mais. Entendi. E aí entra exatamente nisso que você falou. E outra coisa também, eu acho que é válido tentar separar um pouco quando as pessoas falam até de caridade, né, de doação e tudo, que eu acho que rende discussões em outro vídeo. Sim. Mas se você parar para pensar em questão de o quanto você pode ajudar os outros também, que tem a ver com um bom uso do dinheiro em algum nível, se você doar tudo de uma vez, você só vai fazer daquela vez, ou seja, você vai quebrar junto e não ajuda mais ninguém. E se às vezes você conseguir fazer até aquele dinheiro render e estar constantemente ajudando, você no fundo ajudou muito mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu entendo que assim, ter ambição não é um problema, de um modo geral. O que eu vejo como um problema é quando essa ambição ela se torna uma doença, né? Ela se torna, que é a minha ideia. Se torna uma ganância. Se torna uma ganância, Uhum. né? E o pecado capital e tudo. Sim. Então eu acho que tem a ver com isso. Você extrapola a necessidade. E aí é esse caso, o cara ganha 40 e quer 50. Não faz mais sentido. Não é uma coisa mais lógica isso,
É uma carência de outra natureza do cara que ele tá achando que é o dinheiro. Não é o dinheiro. Exatamente. Né? Pra finalizar, qual é a pergunta do dia? Bom, eu acho que a pergunta é o nosso tema do vídeo. Pra vocês, qual é o salário ideal de cada um de vocês? Quanto que vocês desejariam ganhar, né? E quanto vocês ganham? Vocês estão longe da meta? Tá tentando se aproximar? Enfim, deixa aí nos comentários pra gente. A gente vai encerrar o vídeo por aqui. Obrigado por ter assistido. Não esquece de dar o like, dar o joinha, se inscrever no canal e apertar o sininho para ativar as notificações, beleza? Valeu, pessoal, abraço! Valeu!